20 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nenhuma culpa, porquanto ele era fiel e não achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer o estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, o rei estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinastes tu um decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faça a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nenhum estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. Os irmãos podem se assentar. Senhor, amado Deus querido, eu entrego a minha vida nas suas mãos, Senhor. Pai, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito Santo falando através de mim. Senhor, amado Deus querido, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira. Senhor, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com os seus servos. Senhor, amado Deus querido, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
O tema dessa palavra é: a fidelidade te leva à cova dos leões. E essa palavra Deus me deu lá no monte. A gente sempre tem ido aos montes nas folgas do meu pai. E tem umas 2 semanas que Deus me deu essa palavra lá no monte. E tem falado muito ao meu coração. Porque a cova dos leões, ela é para castigo, né? A cova é para aquela pessoa que não cumpre aquilo que foi ordenado. Mas Daniel, ele foi levado pela sua fidelidade. Não se achou nada de errado na vida de Daniel. Ele foi levado pela sua fidelidade. E nessa parte do exílio dos judeus, o reino Medo-Persa conquistou a Babilônia. E o rei Dário era o 3º rei que Daniel serviu. Daniel foi levado jovem para a Babilônia e continuou sendo o mesmo, e ele não mudou. Ele era de Jerusalém, ele era servo de Deus, e aconteceu aquilo que já os profetas já falavam para Jerusalém, para Judá, que eles iam ser exilados. E Daniel foi levado, só que assim, Daniel não mudou quem ele era. O lugar que ele estava mudou, mas Daniel não mudou quem ele era. Muitas das vezes mudamos de lugar e deixamos ser influenciados. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Em Efésios 5:1 vem dizendo... Efésios 5:1. Aleluia! Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos. Daniel, mesmo não estando em Jerusalém, ele continuou sendo seguidor de Cristo. E aí, tudo que mudou na vida dele, porque foi uma mudança extraordinária, do nada, mesmo o povo de Israel sabendo que isso ia acontecer, ele não deixou que nada tirasse a essência dele. Não perca a essência de Cristo na sua vida. Daniel foi para a Babilônia, serviu outros reis, mas ele continuou sendo o mesmo que morava em Jerusalém. Ele não deixou de servir o Rei dos Reis. Muitas das vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que fazem com que tudo muda. E às vezes a gente se perde e deixa de servir o nosso Rei. A gente deixa de ser fiel ao nosso Rei, achando que servir os reis do mundo vai nos ajudar. Meu Deus! Mas não importa onde a gente esteja, não importa se for no nosso trabalho, a gente precisa servir o nosso Rei. Precisamos ser igual o camaleão. Ele se adapta ao ambiente que ele está, mas ele não perde a essência dele. Muitas das vezes a gente tenta se adaptar, mas a nossa essência muda. A gente se permite que a nossa essência muda. Irmãos, quando a gente perde a nossa essência, como é difícil recuperar. E eu achei interessante porque o camaleão, ele aonde ele estiver, ele vai conseguir se adaptar ali aonde ele está. Mas a essência dele, ele não se permite ser mudado. E muitas das vezes Deus nos coloca em lugares que a gente tenta se adaptar, mas a gente começa a perder a nossa essência. E Deus não nos chamou para perder a nossa essência. Nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou e Ele quer que nós façamos a diferença. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e verem a Cristo. Então, não importa aonde nós estejamos, a nossa essência Cristo não pode ser perdida. Vamos voltar lá para Daniel 6, versículo 4 a 5. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens:
nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Será que se nós fôssemos testados como Daniel, nós seríamos fiéis e continuaríamos fiéis igual a ele foi? Ele ouviu o que o rei decretou. O que o rei decretou, ele ouviu e ele logo foi e continuou fazendo aquilo que era da essência dele. Às vezes acontecem decretos sobre as nossas vidas e a gente vai ficar procurando questões, procurando culpar alguém, mas a gente tinha que ir lá para o joelho e orar ao Senhor, porque é o Senhor que vai mudar esse decreto. E Daniel não se preocupou com decreto nenhum que foi lançado. Ele simplesmente continuou na essência dele. E muitas das vezes o decreto vem e a gente fica perdido, meio não sabendo o que fazer, mas a resposta está ali do nosso lado. Meu Deus. Quando buscamos ser parecidos com Cristo, nós incomodamos o inimigo. E ele está querendo nos matar espiritualmente. Uma morte espiritual é uma morte eterna. Irmãos, quando os inimigos se juntaram ali, eles não viram nada que pudesse. Daniel era fiel em tudo aquilo que ele fazia. Por isso que ele era o primeiro, porque ele era obediente, ele fazia as coisas da forma correta. E os inimigos tentaram de qualquer forma e não conseguiram. Então eles falaram assim: vamos lá naquilo que ele professa. E muitas das vezes o inimigo faz isso comigo e com você. Meu Deus. O inimigo vem tentar nos matar espiritualmente. Porque se acontece uma morte espiritual nas nossas vidas, a morte é eterna. Se a gente morrer espiritualmente, se a gente não conseguir se levantar, na eternidade, nós não iremos passar por Cristo. E o nosso propósito maior é que a gente viva a vida eterna com Cristo. Aleluia. E muitas das vezes a gente se deixa esfriar. E é isso que o inimigo gosta. É isso que o inimigo quer, te ver esfriar na fé. Ver você desistir, ver você cambalear. Porque quando estamos fracos espiritualmente, pode passar o vento que for, a gente vai cair logo de primeira. Vão assoprar e você vai cair. E eu vou cair. Meu Deus. E a gente não vai entender e a gente vai ficar se questionando. E a última pessoa que nós vamos procurar é Deus. E na nossa vida, tudo que nós fazemos, a primeira pessoa que nós temos que procurar é o Senhor. Irmãos, uma morte espiritual é igual quando diz ali em Apocalipse de Laodiceia: você não é morto, você não é frio nem é quente, você é morto. Nós não podemos ser uma igreja morna diante de Cristo em prol de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Os fins estão se chegando, os fins do tempo estão se chegando e a igreja precisa estar mais perto de Cristo. Foi a fidelidade de Daniel que levou ele para a cova dos leões. Irmãos, se a gente não está indo para a cova dos leões, algo está errado. A vida do crente, Deus nos chamou e Ele diz que Ele estaria ali a todo tempo com a gente, mas Ele diz que Ele não fala que Ele não ia nos livrar das situações, Ele ia estar ali conosco. Então, Daniel, mesmo sabendo que ele poderia ir para a cova, ele foi tranquilo. Irmãos, quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, nós vamos tranquilo diante de Deus. Glória! Se a gente não está passando pela cova, se a gente não está passando pelo deserto, há algo errado na nossa caminhada. Porque o cristão, ele vai ser provado todos os dias para que ele venha a ser mais parecido com Cristo. Se a gente não está sendo provado, olha para o espelho, vê se você está parecendo com Cristo. E agora eu tenho me permitido olhar todos os dias para o espelho para ver se é a Evelyn que está aparecendo ou é Cristo que está aparecendo na Evelyn.
No dicionário, fidelidade significa constância nos compromissos assumidos com o outro, ou característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Nós estamos sendo fiéis ao nosso Senhor? Nós estamos sendo constantes no nosso compromisso assumido com o nosso Senhor? Porque quem é fiel, ele é constante. Muitas das vezes se comprometemos a algo ao nosso Senhor e quando vem as adversidades, é a primeira coisa que a gente faz. Daniel sempre foi correto, mas quando isso implicava no que ele acreditava, ele preferia ser fiel ao Deus vivo. Né? Ele preferiu ser fiel a Deus do que aos homens, mas às vezes somos fiéis às atitudes que vão desonrar a palavra de Deus. A gente sempre tem que ficar atento a isso. Tem certas coisas que às vezes as pessoas vão falar, não tem nada a ver você fazer isso, não tem nada a ver você falar isso. Só que, irmãos, pense bem antes de fazer. Será que isso vai desonrar a palavra do Senhor? Será que isso vai ferir aquilo que você acredita? Nós não podemos ferir aquilo que acreditamos. Irmãos, a melhor coisa quando a gente não está morto espiritualmente é que quando acontece alguma coisa, quando eu era adolescente, teve a minha pastora na época, ela falou assim, quando a gente tem o Espírito Santo, a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, logo quando a gente vai fazer, aparece uma lâmpadazinha assim vermelha, ó, piscando na sua frente, te mostrando que isso é errado. Mas vale de mim e de você conseguir continuar ou parar. Irmãos, quando a gente busca a presença de Deus, era isso que Daniel fazia constantemente, 3 vezes ao dia, nas suas orações. Ele era guiado pelo Espírito. Ele não era guiado por ele era guiado pelo Espírito. E pelo amor que ele tinha por Deus, ele obedecia. Muitas das vezes nós falamos, eu amo o meu Deus, eu amo o meu Senhor, mas não somos obedientes a Ele. A vida com Cristo é com lutas diárias que precisam ser vencidas para galgar lugares altos. Uma vida de intimidade com Deus vai nos levar para a cova. E nós não precisamos ter medo da cova. A gente só tem medo da cova, a gente só tem medo do deserto quando a gente não está em intimidade com Cristo. Porque quando a gente está em intimidade, buscando intimidade com o Senhor, a gente sabe que Ele vai estar conosco. Passe o que passar, aconteça o que acontecer. Na cova, Deus vai nos ensinar. A cova é para nos fortalecer. E não para a gente fugir. Nós não podemos fugir da cova. Porque a cova é para crescimento. A cova para Daniel foi para mais fortalecimento. Glória! Irmãos, Daniel é um ser humano igual a mim e a você. Ele poderia sim estar com receio. Mas porque ele amou ao Senhor primeiro, ele foi, porque se ali Deus permitisse que a morte dele viesse a acontecer, ele saberia que logo após ele estaria na glória com Cristo. E muitas das vezes nós não entramos na cova porque a gente ainda tem medo. A gente não precisa ter medo de caminhar. Meu Deus. A gente não precisa ter medo de mostrar a essência de Cristo para as pessoas. Tem tanta gente lá fora que não tem medo de ser julgado. Hoje quinta-feira, lá no meu trabalho eu fui resolver alguma coisa lá no segundo andar, onde era o andar que eu trabalhei por muito tempo. E eu privo de ir lá porque aí às vezes eu fui conversando com as meninas. E quando eu estava indo embora, a minha chefe
Antes de eu ir embora, minha chefe passou lá, aí ela falou que ela ia falar com uma doutora. E aí ela foi. Quando eu estava indo embora, ela voltou e eu já estava na porta e ela falou assim, Evelyn, entra. Aí eu entrei, aí estavam as meninas, ela começou a descer o esporro na frente das meninas pelas situações que estavam acontecendo no setor. E quando eu estava lá, essas coisas não aconteciam. Porque eu sempre me preocupava em dar o melhor aonde eu estivesse. Aí eu tô só lá assim, Senhor, o que vai acontecer agora? Né? E eu tô só lá assim, parada, e quando ela falou, aí ela falou assim, Evelyn, vai lá na doutora Ana, ver o que ela tá precisando e coloca alguém mais ágil. Aí uma estagiária foi na minha frente. Quando eu cheguei na sala, a estagiária estava questionando a doutora. Por quê? Essa doutora é a doutora mais tranquila de se trabalhar, que sei lá. Gente, ela não reclama de nada, ela é, tipo assim, um amor de pessoa. E para ela reclamar é porque a situação está muito ruim, está muito crítica. E ela estava reclamando de coisas básicas das funções das meninas que elas deveriam fazer, das estagiárias e das funcionárias também. E quando eu cheguei lá, a estagiária era uma estagiária nova, que quando eu fui promovida, ela logo entrou para ser estagiária ali no setor, e eu não a conhecia. E ela chegou e estava aprontando quando eu cheguei, aí quando eu ia falar, minha chefe chegou atrás, a minha chefe me olhou. Aí eu falei assim baixinho para ela. Quando eu cheguei, ela já estava questionando. Aí a minha chefe falou, minha filha, você pode sair, você não precisa ficar mais aqui não, tá? Pode retornar lá que a Evelyn vai resolver. Aí eu fui, coloquei o paciente na sala, chamei o paciente, coloquei na sala, falei, doutora, eu vou trazer as coisas que a senhora está precisando. Fui lá, aí quando eu saí, a minha chefe falou assim, Evelyn, eu tô indo resolver uma coisa, você pode ir lá na RH e descansar ela, o contrato dela acabou. Aí eu falei, tá bom. Aí eu resolvi o que eu tinha para resolver e liguei para as meninas e perguntei assim, qual é o nome dela todo? Porque das outras meninas, como eu conheci, e ela falou, aí só falaram assim, Emily, a gente só sabe que é Emily. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá na RH, aí eu falei assim, não, eu perguntei às meninas, só que elas não sabem o nome dela todo. Aí a chefe do RH falou assim pra mim, Emily, você tá ciente do caso? Aí eu falei, que caso? Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu tinha que estar ciente que eu não sei? Aí ela falou, então, a Emily é nome social dela. Nome social é para quando a pessoa... Só que estagiário lá começa de 16 anos. E eu falei assim, nome social? E quando eu passava lá, eu achava estranho a voz, a tonalidade dela, mas quem sou eu para julgar? Né? Aí eu falei, Deus, ela não falou nome, alguma coisa. E mudou. E aí a Paula falou assim, Evelyn, volta lá, traz ela, a gente vai fechar o contrato dela. Eu falei, tá bom. Aí quando o horário, já estava dando o horário dela de saída, e aí eu encontrei com ela na mão, eu falei assim, meu amor, vamos lá. Por mais que depois ali eu descobri quem verdadeiramente ela era, eu não deixei de tratar ela como ela queria ser tratada. E aí eu levei ela lá na RH, e aí a Paula falou assim, meu amor, como é que é o seu nome mesmo? Aí ela falou assim, meu nome é Emily Vitória. Aí ela, não, seu nome de batismo. Aí ela é Carlos Eduardo. Meu Deus. E ali naquela situação, eu fiquei assim, gente, ele deve ter uns 18 anos. Meu Deus. E ele já tem um pouco. E eu fiquei, depois eu falei, meu Deus, como é que aquilo passou despercebido aos meus olhos? Porque eu não. Pra mim era uma menina. E depois isso. Na sexta-feira, todo mundo ficou meio desnorteado porque ninguém sabia da situação. E depois eu voltei lá na doutora para perguntar se estava tudo bem. Aí a doutora falou assim, eu fiquei até... A doutora não sabia do caso também. E eu fiquei até triste de ter acontecido, eu não gosto de prejudicar ninguém. Eu falei, doutora, a senhora não prejudicou ninguém.
senhora já tinha me falado que a senhora tinha conversado para ela mudar algumas atitudes. As meninas lá dentro já tinham conversado para que ela mudasse algumas atitudes, mas mesmo assim ela continuou do mesmo jeito. E por que eu quero trazer isso para vocês? A Emily, né? Ela não teve vergonha nenhuma de botar o Carlos Eduardo. Não teve vergonha nenhuma de, na idade dele, botar para fora quem ele acha que ele é. E muitas das vezes eu e você temos vergonha de falar de quem somos filhos. E aquilo ali foi um bate em mim, porque eu falei, caramba, 18 anos. Como é que uma mãe passa por isso? Você colocou na terra um homem e do nada você tem que aceitar dessa forma. E ali depois, quando ela saiu, eu falei assim, olha, muito obrigada pelo seu tempo de serviço aqui. E isso me fez aprender porque a forma que se ele se acha que ele é uma mulher, ele vai se colocar. E muitas das vezes a gente deixa que o inimigo apague a Cristo nas nossas vidas, porque a gente não deixa aceitar verdadeiramente Cristo em nós. E eu falei, Senhor, que eu possa assumir para todos que eu sou sua filha, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus gestos, porque o inimigo está aí fora confundindo a mente de muita gente e a nossa mente não pode deixar de ser confundida. E Daniel passou por diversos reis, Daniel passou por 4 reis e Daniel continuou sendo o filho do Deus vivo em qualquer situação que ele está. Então a gente não pode perder a convicção de quem a gente é. Aqueles que confiam em Deus obedecem à sua vontade. São intocáveis, pois Deus os livra. Confiar em Deus é ter paz incomensurável. Deus que salvou a Daniel também salvará a mim e a você. Você precisa confiar a sua vida nele. Irmãos, é só entregar. Por mais de tudo que a gente esteja passando, a gente vai sentir uma paz imensurável. Se nós ainda não estamos sentindo essa paz imensurável, é porque nós não colocamos a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento que a gente coloca as nossas vidas na mão do Senhor, Ele vai suprir qualquer coisa. A gente vai passar por diversas situações, o leão vai estar do seu lado. E ele vai olhar para você como se você fosse nada. Eita, Jesus, aleluia! E é isso que a gente precisa passar na nossa caminhada. O modo como você vive e fala pode convencer os outros de que Deus é real e capaz de ajudar. A atitude de Daniel na cova proporcionou a mim e a você olhar para a vida dele como exemplo e confiar no Senhor. Então nós precisamos tomar a vida de Daniel como exemplo. Um servo do Senhor que não importa onde ele estava, ele continuou sendo fiel e obediente. Quem é fiel, obedece. E aquele que obedece, ele obedece porque ele ama. Então se a gente não está obedecendo ao Senhor na palavra dele, tem algo de errado nas nossas vidas. Às vezes a gente está falando que ama o nosso Deus, mas a gente não ama. Porque é através da obediência e a fidelidade que a gente vai mostrar para o Senhor que a gente ama Ele de verdade. E através dessa palavra que Deus falou muito ao meu coração, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que eu possa ser fiel e obediente à Tua palavra. Para que eu possa crescer em intimidade, em relacionamento contigo. Porque só assim que a gente vai ser jogado na cova dos leões, o leão vai estar do nosso lado e ele vai achar você como nada. Ele vai achar, eu não sei como. Vou ficar aqui junto com ele, ele deve ter vindo passar tempo aqui. Né? E a gente precisa estar na cova assim.
Porque se a gente for jogado na cova e a gente bambear, a primeira oportunidade o leão vai nos garfar. E é isso que o inimigo quer. Provavelmente quando o inimigo viu que conseguiu aquilo que ele queria, pronto, acabou. Porque agora a gente pode fazer e acontecer. Mas no outro dia, eu acho lindo isso, porque o rei vem desesperado, o rei não dormiu. Porque o rei já via na vida de Daniel a Cristo. Meu Deus. E o rei tinha que cumprir com aquilo que ele falou. E ele vai desesperado e fala: Daniel, você tá aí, você tá vivo? E Daniel responde: ó, o rei vive para sempre. Irmãos, quando o inimigo ouviu a voz de Daniel, o inimigo precisa ouvir a minha voz e a sua voz. Meu Deus. Para que eles possam ver que Deus está nas nossas vidas. E eu agradeço a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Será que você pode ser jogado na cova? Mas será que o inimigo conhece a voz de Deus através de você?